Algo estava no telhado da minha casa. Boa noite a todos. Eu irei relatar o que aconteceu quando eu ainda morava com os meus pais em nossa casa antiga nos arredores da cidade de Butumirim, localizado no norte de Minas. Eu vivenciei uma noite verdadeira, aterrorizante, que ainda me assombra até hoje. Era uma noite escura, com ventos fortes e relâmpagos rasgando o céu. Eu estava no quintal, metade coberto, onde fica a área de lavar, e metade descoberto, onde a minha mãe estendia as roupas. Naquele momento, eu estava na parte descoberta, falando ao celular. A noite estava escura e só quem estava em casa comigo era o meu irmão, que estava em seu quarto. Apesar de eu ter tido muitas experiências sobrenaturais naquela casa, eu não estava com medo, pois tudo parecia normal. Foi então que a ligação começou a falhar. Nesse momento, eu estava de costas para a parte coberta do quintal, mas continuei tentando falar até que a ligação caiu. Quando eu me virei para entrar em casa, eu vi algo assustador. Havia uma enorme criatura em cima do telhado. Estava me olhando com enormes olhos vermelhos que pareciam 2 faróis iluminados. Era uma criatura surreal que lembrava até um enorme morcego ou um gárgula, sei lá. Era completamente negro, com uma sombra gigante, e tinha cerca de mais de 2 metros de altura. Seja lá o que fosse aquilo, aquela coisa tinha enormes asas semelhantes às de um morcego, com um pequeno chifre na ponta central de cada asa. A criatura também tinha chifres, porém pequenos, e ela estava abaixada. Na verdade, ela estava sentada como um cachorro. Ela tinha 3 dedos, e nesses 3 dedos haviam grandes garras. Eu me lembro de cada detalhe, pois estava muito próxima de mim. Quando eu me dei por si, eu saí correndo e parei na porta para fechar a grade, evitando que aquela coisa viesse atrás de mim e entrasse em casa. Vai saber, né? Enquanto eu fechava o cadeado, ouvi o barulho de algo andando sobre as telhas, indo na direção da casa ao lado. Eu até pensei que aquilo estivesse indo embora. Eu fiquei parado escutando o que aconteceria. Foi até que ouvi um barulho de asas e um grito estridente. Foi a deixa para eu correr para o quarto do meu irmão. Eu estava completamente apavorada. Eu peguei o meu celular, mas ele estava sem sinal. Só voltou depois de uns 2 minutos. O curioso é que o tempo todo o celular do meu irmão, que era da mesma operadora, estava com sinal, mas o meu não. 2 dias depois, eu acabei contando tudo para o meu namorado, o que havia acontecido comigo. Nesse dia, ele estava em casa, no meu banheiro. O meu quarto era uma suíte e o banheiro ficava ao lado de uma área de ventilação. Era coberta por uma grade. No meu quarto, havia uma janela que dava acesso a essa área e nesse dia ela estava fechada. O meu namorado estava de frente para o espelho que ficava no lado oposto da janela e pelo espelho era possível ver a janela que dava para a área de ventilação. Foi quando de repente ele gritou me chamando. Nesse exato momento, eu também ouvi ruídos na área de ventilação. Eu corri até ele para ver o que estava acontecendo. E ele me disse que quando lavava as mãos e olhava para o espelho, viu algo na janela. Eram 2 garras arranhando a parede, como se buscassem apoio. Ele também ouviu o bater de asas. O meu namorado naquele momento parecia muito assustado. No início, eu até pensei que ele estivesse brincando comigo por conta do que eu havia contado, mas ele jurou que era verdade. Eu fui olhar mais perto e vi que a parede da área estava com marcas de arranhões. Eram marcas escuras, como riscos feitos com lápis, mas muito mais intensos. Eu não falei sobre os arranhões para mais ninguém além dele,
porque já tinha vários relatos daquela casa e lá isso era algo corriqueiro. No dia seguinte, os arranhões haviam sumido. Nunca mais vi ou ouvi aquela coisa de novo. Eu não sei o que era a criatura. Quando isso aconteceu, eu não conhecia a lenda do Homem-Mariposa. Só recentemente que eu assisti a um programa onde pessoas contavam relatos sobrenaturais e vi o relato de um casal que teve uma terrível experiência com um Homem-Mariposa e foi na mesma cidade onde a lenda nasceu, que foi nos Estados Unidos, no estado da Carolina do Norte. E com certeza haviam algumas semelhanças com o que aconteceu comigo. A interferência no sinal do celular, as características da tal criatura, o grito estridente e as marcas escuras. Enfim, eu não quero acreditar que possa ter sido ele que apareceu para mim, mas existem coisas que nós não sabemos, coisas que existem e apenas algumas poucas pessoas puderam ver. Nem mesmo a origem dessa criatura é conhecida e eu nunca irei saber o que realmente estava em cima do telhado da minha casa naquela fatídica noite. Obrigado por ouvir o meu relato. Fiquem com Deus. Eu trabalhei em um lugar assombrado. O relato de hoje aconteceu com uma mulher chamada Joana, da cidade de Itaperuna, que fica no estado do Rio de Janeiro. A partir de agora, o relato será contado do ponto de vista dela. Boa noite a todos. Eu me chamo Joana. Já faz mais de 20 anos que eu trabalhei como cozinheira em uma pousada no interior do Rio de Janeiro. A pousada ficava em um lugar isolado, cercado por uma mata fechada que parecia não ter fim. O próprio local era um casarão antigo, com corredores estreitos e longos, sem contar que o seu chão era de madeira que rangia ao menor movimento, e uma decoração que misturava o rústico com o decadente. Não haviam muitos hóspedes, pois a pousada era pequena, mas atraíam pessoas que buscavam sossego e o contato com a natureza, especialmente por estar próxima a uma cachoeira muito conhecida na região. A minha rotina era simples, porém intensa. Eu chegava cedo, antes do sol nascer, para organizar o que sobrava do jantar da noite anterior e preparava o café da manhã. Eu passava o dia inteiro na cozinha, cozinhando almoços e jantares para os poucos hóspedes que ficavam ali. No final do dia, eu limpava tudo e deixava os ingredientes prontos para o dia seguinte. Eu só saía quando o sol já tinha se posto, pegando um caminho a pé até o ponto de ônibus que me levava para casa. Esse trecho era bem deserto e escuro, ladeado por uma mata que parecia esconder segredos que eu nunca quis desvendar. Essa é a verdade. A pousada tinha um ar peculiar, uma mistura de beleza natural e algo inexplicavelmente opressor. No início, eu até atribuí a sensação à solidão do local, mas com o tempo eu percebi que havia algo a mais. O casarão tinha um andar superior que era raramente usado. Seu Eustáquio, como iremos chamá-lo aqui, o dono da pousada, dizia que o piso estava velho e perigoso. É melhor não arriscar, Joana. Ele sempre avisava quando eu perguntava. Ainda assim, às vezes eu ouvia os sons vindos de lá. Eram como se fossem passos leves, quase que imperceptíveis, que ecoavam pelo teto da cozinha quando eu estava sozinha naquele lugar. As primeiras semanas foram tranquilas, mas as coisas começaram a mudar de forma bem sutil. Eu me lembro bem de uma noite em particular, quando eu estava lavando a louça e ouvi passos no salão de refeições. Como a pousada era pequena,
Eu até pensei que fosse algum hóspede indo pegar água ou algo assim, e quando eu fui verificar, não havia ninguém. As cadeiras estavam todas em seus lugares e o salão estava mergulhado em silêncio. Voltei para a cozinha, mas fiquei com uma sensação de estar sendo observada o tempo todo. Com o passar dos dias, outros eventos estranhos aconteceram. Panelas que eu tinha certeza de ter guardado no armário simplesmente apareciam sobre o fogão. A porta que eu trancava antes de ir embora amanhecia aberta. Teve até uma vez que eu encontrei farinha espalhada pelo chão da cozinha, formando o que parecia ser uma pegada pequena, porém com longos dedos. Eram longos demais para serem de humanos. Quando eu falei sobre isso com o seu Eustáquio, ele apenas deu de ombros e disse que deveria ser coisa da minha cabeça. Lugar antigo tem disso, Joana. É o vento ou os bichos da mata. Ele falou como se isso explicasse tudo. Eu comecei a prestar mais atenção ao casarão. Algumas noites, enquanto limpava a cozinha, eu sentia uma presença. Era como se alguém estivesse parado por detrás de mim, apenas observando cada movimento que eu fazia. Eu me virava para ver o que era, mas nunca via ninguém. Certa vez, a sensação foi tão forte que eu me virei bruscamente e acabei derrubando uma pilha de pratos no chão. O barulho ecoou pela cozinha, mas o salão ao lado permaneceu em um silêncio absoluto, quase antinatural. Teve também uma outra noite que, depois de um dia cansativo, eu fiquei mais tempo do que de costume na cozinha, limpando e organizando os ingredientes. Enquanto eu lavava as últimas louças, ouvi um som que gelou a minha espinha. Era uma risada baixa, quase como um sussurro, vindo de dentro do salão. Parecia a risada de uma criança. O meu coração disparou, mas tomei coragem e fui até lá. E mais uma vez, não havia ninguém no local, apenas o vazio do salão e as sombras projetadas pelas luzes fracas. Apaguei as luzes e saí o mais rápido que pude. O caminho para o ponto de ônibus naquela noite foi bem diferente. Enquanto eu andava, eu senti uma clara sensação de que algo me observava. O som dos meus passos ecoavam, mas por vezes pareciam haver outros passos, porém mais leves, como os de uma criança me seguindo. Eu parei e olhei para trás, mas só havia a estrada vazia e a mata escura. Porém, mesmo assim, acelerei o passo com o meu coração praticamente na garganta. Na semana seguinte, uma das hóspedes veio até a cozinha logo cedo. Era uma senhora idosa que estava hospedada com a neta. Ela me perguntou se havia por acaso mais alguém trabalhando na pousada durante a noite. Eu respondi que não, pois à noite só ficava um vigia. Com um olhar preocupado, ela contou que na noite anterior havia visto uma criança correndo pelo corredor, mas quando saiu do quarto para olhar, acabou encontrando nada. Quando eu ouvi aquilo, me arrepiei toda, pois eu comecei a assimilar as coisas. E o que eu entendi, que as risadas que eu havia escutado na cozinha dias antes, poderia ser dessa tal criança. Pouco tempo depois, um grupo de hóspedes reclamou que não conseguia dormir por causa dos barulhos no andar de cima. Eu fiquei surpresa, já que o andar de cima não era utilizado. Seu Eustáquio subiu para verificar e voltou dizendo que não havia nada. Mas a sua expressão estava diferente. Ele parecia pálido, como se tivesse visto algo, mas se recusava a falar sobre o assunto. Na minha noite mais aterrorizante, eu precisei ficar até mais tarde porque um grupo de 4 hóspedes havia pedido para jantar fora do horário. Quando eu terminei de limpar tudo, a pousada já estava mergulhada em silêncio. Enquanto eu apagava as luzes, ouvi passos rápidos no andar de cima.
Eu peguei uma faca da cozinha e subi com cuidado, tentando manter a minha calma. Os cômodos estavam todos vazios e escuros, mas uma das portas que deveria estar trancada, ela estava entreaberta. Quando eu me aproximei, eu senti um cheiro forte de terra molhada e ferro invadiu meu nariz. Empurrei a porta com cuidado, mas o quarto estava vazio, exceto por uma cadeira no canto. A sensação de estar sendo observada era sufocante. Eu fechei a porta com força e desci correndo. Naquela noite, o caminho para o ponto de ônibus foi ainda pior. Foi o pior de todos. A mata ao redor parecia mais viva, como se algo estivesse se movendo por entre as árvores. Ouvi um sussurro que eu não pude entender, mas senti o peso da ameaça. Quando eu estava quase chegando no ponto, eu vi uma figura pequena, encurvada, parada ao lado da estrada. Não era possível distinguir os detalhes no escuro, mas os olhos brilhavam de uma forma inumana. O meu corpo congelou por um momento, mas então comecei a correr, ignorando tudo ao meu redor. Só parei quando o ônibus chegou e eu entrei ofegante sem olhar para trás. Nos dias seguintes, eu comecei a ter pesadelos recorrentes. Eu sonhava que eu estava presa na cozinha, incapaz de sair, enquanto algo se aproximava pelas sombras. Em uma das noites eu acordei com sons de batidas na janela do meu quarto, e quando eu abri a cortina, vi apenas o vazio da noite, mas o medo permaneceu comigo até o amanhecer. Foi quando eu decidi que eu não poderia mais continuar naquele trabalho. Contei tudo ao seu Eustáquio, mas ele novamente minimizou, dizendo que era apenas o cansaço ou a minha imaginação. Porém, mesmo assim, eu entreguei o meu aviso prévio e busquei um outro emprego. Nas últimas noites que eu passei naquele lugar, eu rezava antes de sair e evitava olhar para os lados no caminho. Hoje em dia, eu moro em uma outra cidade e trabalho como cozinheiro em uma escola. Nunca mais eu vivenciei experiências como aquelas, mas a memória do que aconteceu na pousada ainda me assombra. Eu até evito lugares isolados e com histórias estranhas. Às vezes me pergunto se aquilo que vi e ouvi ficou preso naquele casarão ou se ainda me observa de longe, apenas esperando o momento certo para se revelar. Boa noite. O meu avô foi atacado por alguma coisa sinistra. Boa noite a todos. O meu nome é Caetano. Eu tenho 43 anos de idade e irei compartilhar com vocês um relato que aconteceu com meu avô. Atualmente ele já é falecido. Na verdade, eu não cheguei nem a conhecê-lo em vida, mas a minha mãe sempre ouviu os relatos que ele contava. O meu avô e a minha família moravam em uma cidade pequena no interior de São Paulo, sem muito movimento e com as casas distantes uma das outras. Naquela época, a cidade não tinha um sistema de coleta de lixo, então os moradores eram obrigados a descartar o lixo em buraco num bairro mais afastado. A casa dele ficava perto desse buraco. Era uma casa de madeira iluminada apenas por lampião ou lamparina, e o tal buraco era enorme. Ficava bem em frente, onde hoje em dia existe uma pracinha. Era uma noite de quaresma, com a lua cheia e a cidade toda em silêncio, exceto pelos barulhos dos animais da noite, como grilos, sapos e outros bichos. Todos estavam dentro de casa dormindo, inclusive o meu avô. Junto com ele dormiu uma cachorrinha da família, muito protetora e corajosa. No entanto, naquela noite, ela daria um susto no meu avô como nunca antes. Em um determinado momento, a cachorrinha se levantou de repente e correu indo em direção à porta de madeira da casa. Ela latia sem parar. Foi quando, num pulo,
O meu avô pegou o lampião que estava na cabeceira da cama e o facão ao lado e foi indo em direção à porta enquanto tentava acalmá-la. Ele abriu a mesma que dava para a rua de terra e a cachorrinha correu indo em direção ao buraco enorme que havia em frente à casa. Sem entender muita coisa, o meu avô, que era corajoso, seguiu a sua cachorrinha passando pela rua de terra e entrando no terreno onde ficava o tal buraco. Na verdade, era um buraco enorme. À medida em que ele se aproximava desse buraco, com passos bem lentos, ele escutava sua cachorrinha rosnando muito alto e chorando ao mesmo tempo. Ele começou a ficar preocupado com o que ela tinha visto dentro do buraco. Foi então que ele puxou o facão com a mão direita e o lampião bem aceso na mão esquerda e tentou iluminar o buraco. Quando ele enfim conseguiu iluminar parte desse buraco, ele viu que a cachorrinha subia de costas para a borda. Ela estava rosnando e chorando ao mesmo tempo, enquanto olhava para o breu no fundo desse buraco. Ela subia de costas e descia correndo até o fundo por várias e várias vezes. Ela rosnava muito, como se quisesse espantar algo. O meu avô a chamava e assobiava alto, mas ela simplesmente o ignorava. Até que, cheio daquilo, ele decidiu se aproximar do buraco para tentar alcançar sua cachorrinha. Ele ficou deitado com o peito no chão e os braços esticados, quando sentiu alguma coisa ou alguém o empurrando para dentro daquele mesmo buraco. Rapidamente ele se levantou com um baita susto que havia tomado, sem contar que ele estava com uma sensação de que alguém estava empurrando ele, e sem apoio para voltar. Ele contava que quando conseguiu recuperar o equilíbrio, rapidamente saiu correndo daquele lugar com a sua cachorrinha no colo, deixando para lá não só o seu facão, mas o lampião na borda daquele buraco. Ele correu até chegar em casa, fechou a porta e foi direto para o quarto, acordando a minha avó, mas disse que não era nada, que só tinha levado a cachorrinha para fazer as suas necessidades. No resto daquela noite, o meu avô não dormiu mais. Ficou ali na cama pensando no que poderia tê-lo empurrado na direção daquele buraco. Provavelmente foi a mesma coisa que assustou a sua cachorrinha. No dia seguinte, ele contou a história para minha mãe e a alertou para que nunca fosse se aproximar daquele buraco, principalmente durante a noite. Já outras pessoas na época do acontecido também diziam que ali naquele local eram jogados corpos, na verdade uma espécie de desova, e que poderia ser a alma de alguma pessoa presa naquele lugar. Mas na verdade é que nunca foi comprovado nada daquilo. Bom, eles ficaram morando ali por cerca de mais ou menos um ano, e então acabaram se mudando para o centro da cidade, onde era mais movimentado e mais seguro. Esse foi o meu relato. Um relato que passa de geração em geração pela minha família. Eu desejo a todos uma ótima noite. Aquela coisa estava voando no meu bairro. Olá a todos, o meu nome é Matheus. Eu tenho 24 anos de idade e sou da cidade de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. O relato que eu irei compartilhar com vocês é sobre uma experiência estranha e assustadora que eu tive no ano de 2016. Aqui onde moro é uma favela que fica no morro. É bem comum ver pessoas vindo para cá em busca de drogas na boca do Perpétuo. Pelo tanto de gente que circula na região, eu nunca poderia imaginar que eu veria algo sobrenatural por aqui, mas me enganei totalmente. Naquela época, eu havia acabado de voltar da escola e ainda não trabalhava. Então, eu ficava à toa em casa quase o dia inteiro e, para passar o tempo, eu costumava me sentar na varanda e observar as ruas e o movimento das pessoas no dia a dia. Era uma forma de me distrair enquanto o tempo passava. Foi um desses dias
que eu acabei testemunhando algo que eu jamais irei esquecer. Eu me lembro que era tarde, lá por volta das 3 horas. Eu estava olhando para a rua de baixo quando, de repente, eu vi algo voando naquela tarde ensolarada. Aquela coisa era pequena, então parei e fiquei observando. Quando começou a vir na minha direção, a princípio eu achei que fosse apenas um passarinho, mas conforme aquilo se aproximava, eu percebi que não era nada que eu já tivesse visto antes. Era uma criatura totalmente diferente. Parecia ter cerca de uns 30 centímetros, do tamanho de um boneco grande. As suas asas lembravam algo próximo de uma fada. Eu fiquei sem reação ao vê-la voando na minha direção. Havia um bambu grande perto de onde eu estava. No susto, eu até pensei em pegá-lo para tentar acertar aquela criatura, mas seja o que for aquilo, parecia ter alguma inteligência, pois a criatura percebeu meu movimento e logo se afastou, voando por cima de mim. Ela continuou sobrevoando as casas ao lado como se estivesse procurando algo. Foi nesse momento que eu me estremeci por completo, porque ela se virou e fixou o olhar em cima de mim. Em seguida, pousou em frente à caixa d'água da casa ao lado, ficando parada por alguns segundos me encarando. Confesso que eu fiquei bem assustado, sem saber o que poderia acontecer a seguir. Nesse mesmo instante, eu consegui reparar melhor na criatura. Percebi que ela tinha feições humanas, orelhas pontudas, era careca e tinha pele escura, enrugada e ressecada. As suas asas pareciam folhas secas. O mais próximo que eu posso descrever é que parecia uma fada dessas de contos, mas com uma aparência maligna e sombria. Depois de mais um tempo parada, a criatura se virou e foi embora, voando por cima da caixa d'água, indo em direção à serra até sumir da minha visão. O que eu presenciei foi impressionante e inesquecível. Lembro-me que na época apareceu uma reportagem sobre uma criatura parecida nos Estados Unidos. Diziam que ela havia sido encontrada morta no quintal de uma casa. Segundo o que eu soube, a perícia chegou a analisar e constatou que a sua anatomia era parecida com a de um ser humano. Já outras pessoas acreditavam que fosse uma espécie de fada por causa das orelhas pontudas, dentes caninos, pele ressecada e as suas asas eram em forma de folhas secas. Bom, o que eu posso informar é que na época eu não acreditei muito nesses tipos de coisas, pois na reportagem parecia ser bem sensacionalista, então não dei muito crédito. Depois de um tempo que eu acabei vendo essa coisa, isso me impressionou muito e deu mais certeza de que o que vi não era apenas fruto da minha imaginação. Depois de pesquisar, eu descobri que relatos sobre essas criaturas realmente existem, mesmo que para muitos sejam apenas coisas sobrenaturais. Mas para mim, foi bem real. Boa noite.